Queridos, a paz do Senhor, hoje é o nosso último dia da série de meditações em cânticos de romagem. E eu estou aqui com o Salmo 134, que é o menor dos 15 salmos que compõem a coletânea Cânticos de Romagem. Para dizer a verdade, em número de versos, são 3, semelhante ao Salmo 133. Sobretudo, são textos bem simples. A ideia de um texto, ela sintetiza o texto anterior, tudo fica muito mais completo, mais rápido, mais aplicativo, bem mais prático para ser trabalhado. O que eu gosto aqui desse versículo é a palavra bendizei e a palavra assistir. Isso é importantíssimo porque nós temos aqui duas palavras com fortíssimas recomendações para observarmos nos originais. Olha aqui, ó. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Nós temos aqui uma palavra importantíssima, que é a palavra bendizei. Na verdade, quando você vai ler esse texto aqui no original, você tem shir, que é uma palavra para canto, ou para cântico, ou para louvor. Ramalot, que é uma palavra que significa de fato degraus ou subidas. Se fosse subidas aqui, a ideia seria de que estes textos, do 120 ao 134, fossem alternativas musicais para um grupo de pessoas específicas cantarem. Mas nós estamos caminhando na ideia de que todos os 15 textos que compõem a coletânea de romagem foram textos adaptados para louvor durante a peregrinação ou durante o período em que as comunidades de Judá e de Benjamim retornaram do cativeiro babilônico, naquele período sob a supervisão de Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias, cada um com a sua data respectiva e com o seu público adjacente. De modo que nós temos aqui Shir Hamalot Rinei, né, que significa prazer, deleite. A outra expressão é Barahu, que significa ajoelhar. Aqui você tem a expressão bendizei, Barahu et Adonai, bendizei ao Senhor. Se fosse Berá, significa abençoar, saudar, felicitar, agradecer, exaltar. Mas aqui nós temos uma variação nesse radical. Então você lê Barahu, que significa de fato ajoelhar. Mas na sua Bíblia, na minha Bíblia, na nossa Bíblia, bendizei ao Senhor. Falar bem, falar coisas agradáveis, falar coisas boas diante e para o nosso Deus. É aquele crente que só fala de Deus coisas boas. E detalhe, não pense que Deus não observa o que você está falando. Lembra da fala? E Jó não atribuiu a Deus mal algum. Lembra disso? Então é muito importante você, querido, falar bem, falar coisas agradáveis a Deus, de Deus e para Deus. Repita, a Deus, de Deus e para Deus. É aquele cristão que quando o ímpio chega nele fustigando e diz assim, você está vivendo um calabouço, que tipo de Deus é esse? E você diz, é o meu Deus, e o meu Deus é um bom Deus, porque ele reina para todo sempre. Mas e as maldades que estão implicadas na sua vida circunstancial? Ele diz, não importa, eu sirvo a Deus pelo que ele é. E por causa disso, eu glorifico. É coisa maravilhosa, querido. Dê graças a Deus. Falai bem ao Senhor, vós, todos os servos do Senhor. Essa palavra servos aqui no hebraico é aved, que significa servo, o que se abaixa, o que se ajoelha, o que trabalha, né? Se fosse aqui grego, seria doulos, né? Ou também seria diáconos, ou poderia ser riupireta, que é a expressão mais baixa de serviço grego, mas aqui não, a palavra é aved, que significa servo, aved
Adonai. Então é uma expressão que de fato denota aqueles que trabalham para Deus. Sabe por quê? É importante porque existem muitos irmãos que estão trabalhando para Deus e murmurando o tempo todo. Estão trabalhando para Deus e murmurando. Sabe por quê? Porque às vezes o trabalho de Deus nos fustiga, às vezes nos oprime, às vezes nós pensamos que a capacidade que possuímos é suficiente para lidar com as tensões da obra, e não são. Então todas as vezes que a minha capacidade sofre com os impactos do ministério, a tendência que eu tenho é murmurar, é reclamar, é falar mal, mas a proposta da Bíblia é: vós, todos os que são Eved, os que trabalham, os Aved, falem bem, louvar. Não, dá um glória aí. Dá um glória aí na sua casa. E acorda a tua esposa e o teu esposo. Olha que coisa linda aqui, ó. Vós que assistis na casa do Senhor. Adonai, bevet Adonai Baleot. Olha que coisa linda. Quem assiste todas as noites, porque noite no hebraico é Laila, escuro, tenebroso, Laila. Balelot significa na noite. E noite aqui significa na escuridão, porque também quando as coisas estão entenebrecidas, quando o crepúsculo do dia é anunciado, geralmente é quando os impactos circunstanciais, espirituais, demoniais, se é que existe essa palavra, e você pensa em murmurar e reclamar. Certo pastor no The United States of the America começou a reclamar de Deus, reclamar da igreja, reclamar das coisas de Deus, e Deus chegou até ele e disse assim: está cansado da minha noiva? Devolve ela para mim, porque ela é minha noiva. Sente-se com os teus irmãos e cultue, sem precisar de trabalhar. Querido, existem tempos, demandas da nossa vida, que a gente pensa em desanimar, mas eu estou aqui para te dizer nesta noite: fala coisas boas de Deus, para Deus e por causa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, ó, vós os que assistis na noite. Olha aqui, ó, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Erguei as mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. Você louva a Deus com as mãos, louva a Deus com a voz, louva a Deus com o corpo. Querido, tem gente que acha ruim, né, quando alguém tem o seu estereótipo na hora de glorificar a Deus, né, de bendizer a Deus. Tem gente que grita um pouco, tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo, mas olha aqui, ó, erga a mão. Não é pecado você levantar a mão na igreja e dar aquele glória abençoado. Isso é coisa grande, querido. Isso é coisa linda. Vamos largar de frieza. Tem coisas que a ponderação é interessante, a moderação é cabível, a ética tem o seu lugar, mas deixa de frieza. Tem gente que usa esse tipo de argumento e é um iceberg na igreja. Não, peraí, para com isso, rapaz. Dê um glória. Deus é contigo, Deus é conosco, motivo de júbilo. Israel está sendo restaurado. Em 605, 597, 586, a destruição foi catastrófica. Nabucodonosor e Nabucodonosor destruíram total e completamente Jerusalém, como muros e templos. Todos pensaram que estava liquidada a possibilidade de restauração. O Cântico dos Degraus celebra a restauração, mas restauração não é fácil. Em 538, Josué e Zorobabel. Em 458, Esdras. Em 444, Neemias. Deus levantou pessoas para restaurar o que havia sido destruído. Então, dá para dar uma glória, não dá não? Deus levanta gente para te ajudar. Deus levantou pessoas para trabalharem no processo de restauração de sua casa. Deus é fiel e Deus vai fazer isso contigo e comigo em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu
e da terra. É claro que a terminologia de Sião representa a localidade da onde o templo foi erigido. Querido, a comunidade judaica, especificamente falando da comunidade mais ortodoxa, ainda hoje leva ao pé da letra a radicalidade de cultuar no templo. Ah, pastor, o templo acabou o físico, mas vai lá, vê os judeus já no Muro das Lamentações. Vai lá para você ver. Pode ter destruído o templo pode não ser templo mais, mas o templo orgânico, não físico, não predial, não administrativo, mas o orgânico está lá. Milhões e milhões e milhões e milhões de turistas vão lá todos os dias. Os ortodoxos estão lá, sabe por quê? Porque há uma liturgia religiosa e quando ela é bem madura, isso é saudável. Você ter aquele hábito de ir para a casa de Deus. Olha da onde que vem a bênção do Senhor, conforme a narrativa do 134, de Sião, do Beit Hamigdas, do Beit Adonai, da casa de Deus. Ó. Te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Porque hoje tem uns desigrejados aí, inclusive na internet. Eu até em respeito e tento compreender ao máximo os processos pelos quais grande parte desses irmãos se entristeceram com a igreja, com o pastor, com quem for, mas não justifica nós reputarmos a igreja como uma instituição falida. Igreja não é instituição falida não, querido. Igreja é templo da verdade, templo de Deus na terra. Existem erros na igreja? Mas é claro que existem. E no senhor aqui, pastor, mas rapaz, se tu for andar comigo, tu vai ver que tem erro aqui, é para todo lado. Mas tem um negócio. Nós estamos caminhando para melhorar. Pensando lá na frente, sabe? A nossa morada não é aqui não. Então deixa de besteira. Olha para o templo do Senhor com novas óticas. Olha para o templo do Senhor, para a igreja, volta para a igreja. Peça perdão para o teu pastor. Peça perdão para os irmãos que você feriu. Ou que por eles você foi... Ah, pastor, eu não tenho culpa, mas assuma a culpa. Por amor do reino, do evangelho. Abraça os teus irmãos. E volta para a casa de Deus, querido. Porque de Sião, ó, da casa de Deus, vai vir vitória para você. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Vou agradecer a Deus pela sua vida. Abaixe a sua cabeça, você que acompanhou esses 15 textos aqui, abaixe a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tem compaixão do teu servo e da tua serva. Seja sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o teu servo, a tua serva, os filhos dos teus servos, a bênção desses 15 cânticos. É o meu pedido, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Diga amém? Amém? Que Deus abençoe você.